A paz do Senhor Jesus, todos vocês, pela graça, misericórdia do nosso Deus, estamos juntos mais uma vez. Esta graça maravilhosa do nosso Deus, do nosso Salvador para conosco. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Nós vamos iniciar este nosso culto ao Senhor neste dia 12 de junho de 2022, o segundo domingo do mês de junho, e temos esta alegria, esse privilégio de estarmos juntos participando da Santa Ceia do Senhor. Aqueles que possam estar nos vendo, nos assistindo no meio desta semana, também nós bendizemos e agradecemos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso, Deus eterno, que tenha um cuidado especial de cada um dos teus filhos. Temos esta alegria no coração de estarmos participando do corpo e do sangue de Cristo Jesus nesta noite, que foi morto em nosso favor e nos ordenou que nos lembrássemos todas as vezes que nós estivermos reunidos, ó Senhor. Mas necessitamos e carecemos da presença do Teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, diretamente ao nosso coração, para compreender a Tua palavra, aquilo que vamos ouvir nesta noite. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Pai, porque é o Teu Espírito Santo que vai trabalhar. Não sou eu, não é nenhum desses Teus filhos que estão conosco, aqueles que também não podem estar conosco. Neste momento, o Senhor com certeza estará ali tocando em cada coração para compreender esta palavra santa e maravilhosa. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, aceita o nosso louvor, atende à súplica e ao pedido desses que buscam a Ti nesta oportunidade. Nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, pela misericórdia do nosso Deus, vamos ao nosso segundo culto deste mês de junho. E temos como o nosso tema desta noite, deste dia, no caminho da retidão. Então, caminhando através daquilo que o Senhor tem para nós, que Ele requer de cada um de nós. O nosso texto, o texto escolhido, está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, que nos diz um texto com certeza bem conhecido, que assim diz: porque vos digo que, se a vossa retidão não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Algumas versões diz da vossa, não retidão, da vossa, esqueci agora no momento. Mas diferentes versões apresentam diferentes significados para esta palavra. Mas o que Ele requer de nós, então, é esta nossa retidão diante dele e diante dos homens também. Vamos iniciar os nossos louvores com os nossos hinos. São 2 hinos da nossa harpa cristã. O primeiro hino é do cantor cristão, este hino que nós também temos em japonês. E este é o primeiro. O segundo é o hino 200, que todo assembleano conhece, e também o 39, que é o hino da nossa Santa Ceia. Então vamos juntos louvar ao Senhor, não? Que Ele é digno de honra, de toda honra, todo louvor e toda glória. 1, 2, 3. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu.
Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E a quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos Deus. Então, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, Senhor. Glória a Deus por esta maravilhosa bênção. Que é Ele que nos acrescenta a fé, é Ele que nos ensina e que nos dá esta certeza de que teremos uma vida futura por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E no D número 200 é o nosso segundo hino e tem como título O Bondoso Amigo, bem conhecido. Também tem em japonês Itsukushimi Fukaki Tomonaru Yesua. 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar,
gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Alegria, Aleluia. presente. Alegria e paz, a qual não temos como obter nesse mundo presente, a não ser através de Cristo Jesus, do nosso Deus, pelo Espírito Santo. Gozo em vida. E, com certeza, aquela alegria e aquele gozo que ninguém vai tirar de você por ter alcançado, por ter confiado no Senhor e alcançado a vida eterna por Cristo Jesus. Amém. E o nosso terceiro hino, o hino de número 39, que hoje temos a nossa Santa Ceia. E este hino é muito e muito bonito. Alvo mais que a neve. 39 da harpa. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Amém. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seremos. Amém. Não tem seremos no hino, mas todos nós, aqueles que confiamos nesta palavra, que temos visto, temos ouvido, nós temos essa certeza, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Por isso vamos confiar, não? E como cantamos, mais alvo que a neve, nós seremos. Eu serei e você que também confia no Senhor. Este momento de oração eu queria agradecer ao nosso Deus de podermos estarmos juntos. Algumas
algumas pessoas não estão, como a nossa irmã Clarice, que hoje está em outra cidade. Ao Anderson e a Keiko também, que foram para uma outra cidade e que não sabem ainda o horário de volta. Depende de trânsito, depende da hora de saída do local até chegar em casa, mas eles sempre nos avisam com antecedência. E peço as vossas orações em favor do Anderson, dos familiares do Anderson, da Keiko, dos familiares da Keiko, e por aquelas duas pessoas a qual o Anderson tem conhecido ou tem entrado em contato, o William e o Patrick, que estão ali no sul do Japão, e que o Senhor esteja abençoando e dando a solução desta dificuldade, desse problema, ao qual a ciência não pode, evidentemente, fazer nada, segundo o que ele tem. Não? Mas isso é maravilhoso, porque aqui vai entrar o nosso Deus. Então, eu agradeço a presença desses que estão conosco, de todos aqueles que podem estar também nos assistindo, que sempre são motivo da nossa alegria. Deixa eu cortar o microfone. E na hora tem que falar que na hora do pedido de oração que ela escuta. Qual que ela tirou? Agora deixa ela, sabe o que está fazendo. Ai, meu Deus. Então, vamos aqui começar com o nosso irmão Nishimura, que está aqui à nossa direita, para o pedido de oração da irmã Maria e o irmão Nishimura, por gentileza. Dozo. Onegaishimasu. 体の具合がどうしてもついていけない部分が、足がかかったり、つくばづいたりする部分が、年なのかな、それがあるんで、ちょっと怖いなと思ってるんで、自分の衰えが感じてきたから、怖いなと思って。甘いもの食べすぎ。違うって。それで、見てくださいよ。ないよ。体が変なようになっちゃう。それだけでものすごくちょっと心配なんで、自分の体が本当に今、初めて、年の方を感じる状況になってきたような感じです。以上です。はい。はい、ありがとうございます。Irmã Maria? Igual? Teve健康診断ね、ele, né? E ele esqueceu e comeu. E lembrou de. なんて思い出したの？はい。思い出したの、健康診断のいい話。はい。Também esquecido também, sabe? Antes ele não esquecia nada, né? Agora ele esquece de levar mar. Igual nós. Ele está vivo. Né? Mas graças a Deus estamos bem de saúde. Amém. Aparentemente. Graças ao Senhor. Muito grato, irmã Maria. Só não estou conseguindo também comer muito. Também é coisa também. Eu acho que porque eu emagreci 5 quilos e estou diminuindo. Porque eu passo mal, eu como bastante e estou caminhando, fazendo exercício também ultimamente. Agradecidos ao Senhor, porque é bom e agradável ao Senhor ser agradecido a Ele. E ainda mais agradecidos de público, agradecidos publicamente. Deus abençoe mais por esta oportunidade. Muito grato a vocês. Amém. A irmã está aqui à nossa esquerda. Sim. Você, irmã Mico, a irmã Simone, por gentileza. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu só quero agradecer a Deus. Amém. Então, a irmã Simone agradece ao Senhor. A irmã Simone
Irmã Luzinete, por gentileza. Amém. A paz. Amém. Estou muito grato. A irmã Luzinete agradece ao Senhor e aos pedidos que sempre ela recorre ao Senhor e sempre nos comunica. No nome do Senhor Jesus, nós bendizemos e agradecemos. Irmã Mieko, por gentileza. Temos também que só agradecer a Deus, né? Peço oração para a minha família, né? Para cada um, irmãs, primos, tios, tias, né? Que ainda não conhecem ao Senhor, né? Pela situação do Brasil, realmente que não está fácil, parece que tem aumentado muito o caso de corona. A minha irmã, logo acima de mim, a nora e a neta teve, e a prima dela, e ela também está muito resfriada, foi no médico, era influenza. Ah, meu Deus, então é assim. E onde nós fomos no Daniel, a nora estava trabalhando, mas estava tudo bem, graças a Deus, almoçamos junto e voltamos. Amém. Então, a minha prima Sueli também pediu oração para que o Senhor esteja restaurando ao seu esposo, que passa por um período de tosse constante e um resfriado, algo simples, mas devido à idade de cada um de nós, cada vez algo simples pode se tornar um pouquinho mais delicado. Mas a presença do Senhor é que nós confiamos, então peço aos irmãos, as vossas, lembre-se da irmã Sueli e do seu esposo Arlindo, assim como dos nossos familiares também que têm estado conosco. São vários, não vou mencionar o nome de cada um. E agradecemos. Irmã Mieko, mais um. Acrescentar pelos ausentes, né, pelas pessoas ausentes, a Clarice que está em outra cidade. Uma irmã japonesa, filha do pastor, estava no ar, depois saiu, porque só de mexer no microfone acabou ela saindo, não estou conseguindo readaptar ela no live. E também pelos enfermos, William e Patrick, que nos foi acrescentado, amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, Tu és aquele que pode fazer tudo aquilo a qual o homem não consegue, a ciência não consegue, a medicina não consegue, os governantes não têm poder para fazê-lo, mas o Senhor pode. Nós continuaremos confiando na Tua providência, em favor de cada um desses que aqui estão, daqueles que nos ouvem, que nos assistem, que sempre têm nos acompanhado, que as Tuas bênçãos repousem em cada lar, cada família, aos nossos familiares que estão no Brasil, aos familiares da irmã Luzinete, aos pedidos da irmã Luzinete, que o Senhor conceda o desejo do coração desta Tua filha, assim como do seu esposo, dos seus filhos, dos seus familiares. A irmã Simone, seu lar, sua família, o Júlio Kaoru Emura, assim como o irmão Valdecir, a sua esposa Clarice também, aos irmãos da igreja do pastor Cusso, que tem abençoado a vida dos nossos irmãos que lá congregam, no nome de Cristo Jesus, pelos irmãos da igreja em Sugita, os irmãos da igreja de Cristo Jesus, ao nosso irmão pastor Lucas Venâncio dos Santos, que nós também tivemos um encontro na tarde de ontem, que o Senhor esteja abençoando o trabalho dele, o lar dele, o ministério dele, e no nome de Cristo Jesus nós te bendizemos, Pai, pela irmã Maria, pelo irmão Nishimura, a qual o Senhor tem abençoado, e somos gratos a Ti, Senhor, por essa vida, pelas vidas deste casal, que tem estado conosco também, nos incentivando a permanecer neste pequeno trabalho. Nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, ó Deus justo, Deus poderoso. No nome de Cristo Jesus,
ao Anderson, os familiares do Anderson, a Keiko, os familiares da Keiko, o Senhor ali esteja por teu poder, ó Senhor, guardando, protegendo, livrando, se ainda não estão no lar, trazendo de volta ao lar, para que possam estar alegres, ó Senhor, unidos em Cristo Jesus. Pelo William, que nós não conhecemos, mas foi-nos concedido, Pai, esse privilégio de estarmos orando em favor daquele homem que nunca vimos, nunca conhecemos, mas segundo tem chegado até nós, está num leito de dor, num leito de enfermidade. Ó Senhor, meu Pai, para a honra, louvor e glória do Teu nome, nós te pedimos que o Senhor esteja trabalhando naqueles corações que estão ali próximo dele, para que compreendam, Senhor, Pai, esta dificuldade que eles estão passando. Assim como aquele jovem, Patrick, ó Pai, a sua mãe, aos seus familiares, aqueles que os rodeiam, que o Senhor esteja dando graça e sabedoria para compreender também esta situação delicada, difícil, Senhor, a qual se encontram. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a Tua presença também, neste momento, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que possamos participar deste pão e deste cálice e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Vamos aqui comentar e fazer aqui uma pequena reflexão sobre este texto do apóstolo Mateus, que registrou do Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, versículo 20, e que nós vemos que o Senhor está pedindo que a nossa retidão, não pode, se não for exceder àquela que os religiosos daquela época, escribas e fariseus, tinham, se a nossa retidão não for além daquelas que eles tinham, ele diz, de nenhum modo nenhum entrareis no reino de Deus. E o que é que ele vai exigir de cada um de nós? O que é que ele quer de cada um de nós? Então, como nós vivemos numa época com muitas religiões, e são uma quantidade grande de religiões, muitos, e ainda com certeza muitos, pensam que vão conseguir ir para o céu. É só conversar com outras pessoas, eles pensam. Não vou mencionar nome, nem seita, nem religião, nem nada disso, que alguém pode ficar ofendido. Mas, se eles pensam que se eles forem bons e fizerem e praticarem boas obras, estarão indo para o céu. Não tem fundamento bíblico para isso. Portanto, não podemos afirmar que isto vai acontecer. Mas neste versículo que acabamos de ver, acabamos de ler, nos diz que um certo nível de retidão é necessário a cada um de nós. Temos que ter um nível de retidão necessário antes de ter esta pretensão de ir morar no céu. Então, quer ir morar no céu. Por isso que ele falou, se a vossa retidão não for superior, não vai ter como entrar no céu. Então, temos que ter esta nossa retidão a cada vez a um nível maior, para que possamos, então, pretender ir morar no céu. Não tem nada a ver com salvação, hein? Mas a minha proposta hoje, que é, falando sobre esse assunto, é de mostrar, né, a cada um de nós que necessitamos caminhar pelo caminho da retidão, se quisermos, evidentemente, morar com o Senhor no céu. Se não, sem retidão, também Jesus disse que não vai ser possível. Morar com o Senhor no céu, sim, é o que todos nós pretendemos. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nesses poucos minutos que podemos estar juntos, né? Então, alguns dos costumes dos fariseus, só para lembrar, eles eram muito e demasiadamente fiéis nos dízimos. Ou seja, eles davam, como diz, né? Vocês dão o dízimo do hortelã,
ou seja, de ervas pequenas, de coisas pequenas, até nisso eles faziam questão de dar o 10% para o templo. E obedeciam à risca a lei de Moisés. Então, além de nós sabermos que eles eram obcecados com a limpeza exterior, né? Ou seja, de copos, de tudo aqueles, todos os utensílios que eles utilizavam. Não tinha como separar isso da vida deles. Eles também tinham uma separação social, isso é, separação social, porque eles não se misturavam com algumas classes sociais, o que já também não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. E devemos ter o nosso relacionamento com o grande, o médio, o pequeno e o menor ainda. E igualmente, com o mesmo nível. Mas eles não faziam isso. Mas eles eram fervorosos em cumprir todas estas regras e mandamentos que eles tinham. Então, Deus nos diz que devemos exceder este nível. Do que é bom, é claro. Do que não presta, não. Eles faziam algumas coisas, né, que Jesus pegou pesado em cima deles. Fariseus. E falou duro com eles. Então, isso daí não devemos exceder naquilo que não agrada a Deus. Mas naquilo que agrada a Deus, Jesus está dizendo para que nós devemos estar num nível acima deles, para que possamos entrar no céu. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, que está no capítulo 23, do 25 ao 28, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 25 ao 28, que nós temos, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, por fora, não somente a sua vida social, a sua vida natural, tudo que eles faziam, Jesus está dizendo que por fora estão cuidando bem, por fora está bem, nossa. Só que vocês parecem com um túmulo, um sepulcro, que naquele tempo era caiado. O caiado é pintado com cal, de branco. Mas por dentro, ou seja, por fora, parecem realmente formosos, muito bonito. Então, tudo o que eles estavam fazendo parecia ser bonito com relação aos outros, às outras pessoas dessas seitas, dessas religiões. Só que por dentro, então, Jesus, que conhecia tudo, já falou para ele que vós exteriormente, vocês parecem justos aos homens. Todo mundo olha para vocês, nossa, sacerdote e homem de Deus. Mas interiormente estavam errados. Então, aí eu encontrei uma historinha, ou seja, isso é como o menino que queria limpar o vidro da janela. Então tinha um menino que queria limpar o vidro da janela do lado de fora apenas, enquanto que a sujeira estava do lado de dentro. Então, esse é um erro humano comum. Nós queremos, muitas vezes, só limpar o externo, o que realmente é mais fácil. Mas o interno, evidentemente, depende de Deus, depende do Senhor. É Ele que vai limpar, não sou eu, não tenho essa capacidade. E nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Nós, os cristãos que temos o Espírito Santo, temos que recorrer a Ele.
para não fazer semelhante ao que eles faziam. Então, limpar o exterior é bom, é claro, tem que andar, não vai andar barbudo, não vai andar com roupa suja, o exterior sim, mas o que interessa é o interior, ou seja, como é que está a nossa retidão? Compra e não paga, vende, mas vende faltando pela metade, e tantas outras situações em que, né? Enrolamos o serviço quando o patrão não está vendo. Isso nós vemos muito. Então, já está errado. Por dentro, está ruim. Então, o padrão de Deus para nós deve ser sempre o quê? Integridade. Ser íntegro. Ser reto. Ter santidade. E não apenas um religioso exterior, o que nós encontramos muitas vezes, que é difícil. Eu não escapo também. Tem que conviver 24 horas com a pessoa para ver que realmente o interior e o exterior não está caminhando juntos, bem alinhados. Sempre existe alguma diferença. Por quê? Porque o exterior eu consigo conduzir, mas o interior não, porque depende do Espírito Santo. E então, por isso é que eu sempre tenho comentado. Devemos buscar em todas as situações, não é só nas situações difíceis, nas menores. Aguentar o vizinho chato. Suportar o irmão que também muitas vezes se torna chato. Então, e nós também ao outro, né? Não é o outro que torna chato para nós. Nós nos tornamos inconveniente para o outro. Então devemos ser o mais possível, o mais parecido possível com Jesus. Igual ele, de maneira nenhuma. Ele é o mestre e nós somos os alunos. Então nós devemos, ele mesmo fez essa comparação. Se o aluno for igual ao mestre, já está ótimo, excelente. Mas nunca chegaremos lá, porque nós somos seres humanos. Então, quanto mais parecido você e eu e você formos com Jesus, nós estamos indo no caminho certo da retidão. O homem natural, com certeza, é pecador. Todos, não escapou nenhum. E não consegue produzir nada de bom. Vai me desculpar, mas o homem não produz nada de bom. Não sou eu que digo, com certeza é a palavra de Deus, sem a presença de Deus na sua vida. Claro. Aí tem um texto que está em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Também versículo conhecido. Tem um irmão nosso que tira uma parte do versículo para fazer alguns comentários às vezes. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Tem alguma coisa de bom nesse versículo que eu produzi? Não, nada. Só o que não presta. Então todos nós, mas todos nós. Então Isaías estava fora? Não. Isaías não estava fora, ele se incluiu, ele falou, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, porque muitas vezes queremos praticar a justiça, mas como trapo de imundícia, que nós sabemos o que é. Para quem não sabe, pergunta para as mulheres que elas sabem. E todos nós murchamos como a folha. Hoje eu vi uma folha murcha na calçada, lembrei desse versículo, que estava sendo arrastada pelo vento, uma folha seca. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, ou seja, iniquidade presente sempre na nossa vida, sempre cometemos algum pecado. Então, ainda que fazemos o bem e o nosso melhor, então é uma obrigação nossa, e Jesus nos chamou de quê? Servo bom e fiel. Não foi aí que ele falou servo bom e fiel. Ou seja, quando nós fazemos aquilo que somos obrigados, que é um mandamento do Senhor, Jesus disse, servo o quê? Inútil. Só faz o que manda. Imagina eu que nem o que manda eu estou fazendo. Então, qual é a classificação para nós que muitas vezes não fazemos nem aquilo que o Senhor está mandando? Então, ainda que façamos o bem e o nosso melhor, ainda estamos muito, mas muito distantes do padrão de retidão de Deus. Chegar perto do padrão de retidão de Jesus
pode esquecer. Por isso que eu falei, temos que ficar bem parecidos. Vamos procurar ficar bem parecidos com ele. Mas igual a ele, eu não encontrei ninguém, nem vamos encontrar. Porque ele é Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, faz uma referência a esse texto. Desculpa, a esse que eu estou comentando. E o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10 é Yakobo em Nihongo. Porque qualquer que guardar toda a lei, que era quem? Eram os fariseus e os... Quem que ele falou? Não. Então, porque qualquer que guardar toda a lei, porque eles guardavam a lei na sua totalidade, ou tentavam guardar, é claro, e tropeçar em um só ponto, a lei tinha 10 escribas e fariseus. Então, qualquer um deles que cometesse um só pecado, o que é que ele diz? Tornou-se culpado de todos. Então, cometeu um só pecado, sobrou 9, já é o culpado de todos. Olha como era a lei. É o que Jesus, é o que Tiago, o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 10. Então, qualquer que guardar toda a lei, quer guardar a lei? Pode guardar, não tem importância. Não come nisso, não como aquilo, não faço isso, e deixo daquilo, e honrar pai e mãe. Mas se eu errar num ponto só, eu já errei na lei toda. Então, mas é melhor cumprir a lei, sim. Mas Deus tem a solução, graças a Deus que Ele, então, nos dá a solução para que possamos, então, estar fazendo o melhor, pois Ele é a verdadeira solução para todos nós. E é Ele que nos dá a sua presença, a verdadeira solução para todas as nossas necessidades. Então, não encontramos muitas vezes a solução de algumas necessidades com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, com o nosso conhecimento, com os nossos amigos, com a nossa igreja, mas o Senhor sempre vai suprir e vai estar conosco e vai dar a solução para todas as nossas necessidades. Cuidado com a palavra. Não é Deus vai suprir todos os nossos desejos, não. É as nossas necessidades. Pedir, vamos pedir em tudo. Agora, se Ele vai atender, Ele com certeza sabe e reconhece se é necessidade. Se é luxo, não. Não? É melhor não pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para proveito próprio. Então, palavra do Senhor. Então, Deus conhece a profundidade e o tamanho da natureza humana. Ele sabe. O Senhor não veio a este mundo e se fez semelhante aos homens? Não. Existe um versículo muito conhecido também, que somente por sua graça é que nós não somos destruídos por sua justiça. Se dependêssemos da justiça do Senhor, seria difícil. Aliás, eu não sei nem onde eu estaria. Mas é o único livro que tem esta palavra, graça, e abundante graça. E no livro de Lamentações, que eu não sei como é em Nihongo, desculpa, mas Lamentações de Jeremias. Esqueci. Jeremias achou alguma coisa. Então, Lamentações, capítulo 3 e versículo 22. E é um versículo conhecido. Ó. As misericórdias do Senhor, plural, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se fosse uma misericórdia só, acabou, estaríamos também em estado deplorável. Então, as misericórdias do Senhor, tem um outro versículo que eu não lembro aonde se encontra, talvez alguns desses irmãos que nos assistem sabem. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Então, graças a Deus por isso que são as misericórdias do Senhor para conosco. E é por causa desta infinita misericórdia do Senhor que eu ainda não fui
destruído, eu não fui consumido, que é o que está na palavra de Deus. Então, Deus sabe que o homem não consegue obter a salvação sem a presença dele. Foi ele que providenciou o caminho da salvação. Então ele sabe que o homem natural não consegue obter a salvação sem a presença do Senhor Jesus. Então por isso ele providenciou o caminho pelo qual os pecadores podem praticar atos de retidão. Então Deus nos conhece, sabe que nós somos de preferência, de natureza, andar nos caminhos tortuosos, mas ele providenciou o caminho pelo qual os pecadores, como eu, podem praticar atos de retidão e chegar mais perto do nível de retidão que ele requer de nós. Então, o homem natural não consegue, mas ele providenciou uma forma de podermos praticar atos de retidão e chegar mais próximo, mais perto do nível de retidão que o Senhor requer de cada um de nós. Amém. Então, este plano do Senhor, este plano de Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Esse plano de Deus é um múltiplo plano, ou seja, esse plano que nos conduz a um real, em realidade, a um estado de retidão, santificação e reverência diante de Deus. Tem que ter reverência. Cultuar ao Senhor e ir na casa do Senhor tem que ter reverência. Então, o plano para nós é antigo. Está escrito antes da fundação do mundo. Quando foi fundado o mundo? Não sei, faz muito tempo. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor já tem preparado o plano da vida de cada um de nós. Então, este plano, pela misericórdia do Senhor, este plano de Deus para cada um de nós que somos pecadores, ele envolve a nossa justificação pela morte e ressurreição de Jesus. Então, a nossa justificação, somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, o plano da salvação que Deus tem para nós envolve a vida eterna. Amém. Então, a salvação, a justificação vem antes da vida eterna. Ninguém vai participar da vida eterna se não passar pelo caminho da justificação através da morte e ressurreição de Jesus. Está correto? Então, o plano de Deus é para que todos nós tenhamos uma vida eterna junto a Ele. Nós teremos uma vida eterna. Depois desta terrena, teremos uma vida eterna. Só que tem 2 lugares para ir. Mas a vida será eterna. Então, como Ele nos concede um lugar ao lado do Senhor Jesus. Amém. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele nos revela o quê? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, aqui o entre parênteses, individualmente, cada um. Não adianta lembrar do marido, o marido lembrar da mulher, o filho do pai, o pai do filho e ninguém. Porque todos, branco e não branco, de todas as raças, tribos, línguas e nações, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Todas as classes sociais. Para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo. Ou bem ou mal. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Não tem como. É a lei da semeadura, que chamamos lei da semeadura. Então, haveremos de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Pelo que eu tiver feito através do corpo. Então eu creio que é como se fosse colocar numa balança o que eu fiz de bem
e o que eu fiz de mal. Não? E aí, dependendo de onde a balança pender, onde ficar mais pesado, eu posso ouvir duas frases diferentes do Senhor Jesus. Daquilo que eu tiver feito através do corpo. Certo? Eu estou dizendo sobre o que está no versículo 10 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Tudo que tiver feito por meio do corpo. Então, ou bem ou mal. Então, quando esse dia chegar, nós poderemos obter duas atitudes de Jesus. Então, se tivermos, por exemplo, tido confiança todo o nosso tempo na nossa própria retidão, não, porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, como disse alguém na palavra de Deus, me resta o que, Senhor Jesus? Eu não faço nada que esse povo aí faz, eu sou santo. Ele falou, falta alguma coisa para você, e para mim também falta, sempre está faltando. Então eu não posso ter confiança na minha própria retidão. Nós procuramos ter a retidão segundo nós vimos aí há uns minutos atrás. É o Senhor que vai nos capacitar através do Espírito Santo para caminhar em retidão. Mas, se tivermos tido confiança na nossa própria retidão, eu estou praticando boas obras, eu não peco, eu procuro não pecar. Então, aí nós vamos ouvir ele dizer uma frase muito famosa, muito conhecida da palavra de Deus. Eu nunca vos conheci. Vai ter isso? Vai, está escrito. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aquele que a balança ficou mais pesada para o lado da retidão que ele cometia, aquela retidão que ele adivinha dele. Vinha, né? Não é do verbo adivinhar, não. É do verbo vir. Então, aquela confiança que a pessoa vem dele mesmo. Não tem nada com o Espírito Santo. Então, essa retidão ficará realmente difícil. Por isso que nós não devemos confiar naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Não, confiar naquilo que Deus pode fazer por nós. Mas, que todos nós possamos estar diante deles naquele dia, porque esse dia vai chegar, com certeza, que é o que nós lemos, mas que todos nós possamos estar diante dele firmados na retidão que Cristo nos concede. Amém. Aí que temos para isso que temos o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Eu sempre falo isso. Todo cristão que recebe a Cristo e procura caminhar com Cristo, ele tem o Espírito Santo. Então, ele, através desta retidão que o Espírito Santo vai falar para ele, aquele que roubava não roube mais, não é isso? E quem que vai falar para ele não roubar mais? Ele roubou a vida inteira, 20, 30 anos, de repente ele para de roubar como? É por causa dele, ele parou de roubar. Ele era mentiroso, parou de mentir, de repente. Não. É o Espírito Santo que está entregando graciosamente para nós a retidão de Cristo e que ele requer de nós. Certo? Então, se eu estiver firmado na retidão de Cristo e quando for chegado o dia de me apresentar diante dele, ou seja, eu gostaria de ouvir, todos gostaríamos de ouvir, ele dizer para nós naquele dia, muito bom, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Que também é um versículo da palavra de Deus. Aqui está só tirado uma parte, não? Eu não escrevi o versículo. Então, com certeza vamos querer estar ouvindo do Senhor. Muito bom. Ou seja, muito bom por quê? Não é porque a pessoa é boa. Esse muito bom aqui é diferente, que está lá no versículo. Tem que ler o texto, o contexto desse versículo. Tirei ele do contexto, mas para dizer o quê? Que queremos ouvir do Senhor que aquilo que nós fizemos, aquela retidão que nós apresentamos diante dos homens e diante de Deus, veio de Cristo Jesus. Aí ele vai falar, agora sim, muito bom, você praticou essa retidão. Muito bom, servo bom e fiel. É o servo que é bom, não sou eu que é bom. Ele está se referindo ao quê? Servo bom. Não é que o homem é bom, isso não tem. Já Jesus disse, por que me chamas bom? Bom é só Deus.
certo? Então é ele que é bom que ele, porque ele é Deus. Os demais não são bons, são ruins. Eu sempre falo, eu era pior, mas ainda estou ruim. Bom eu não vou ser nunca, pode esquecer. Então, servo bom e fiel entra para o gozo do seu Senhor. Então, graças ao nosso Deus, que possamos ter essa palavra na nossa mente e procurar praticar a retidão. Cometeu um engano, cometeu um erro, fez alguma coisa que prejudicou alguém, não esconde, não põe o tapete em cima e deixa que outro tropece. No nosso local de trabalho, principalmente no meu, sempre acontece isso. No nosso caminhar, no nosso ir e voltar. Fiz alguma coisa errada no trânsito, eu é que tenho que pedir perdão para o outro. Não é esperar o outro, nada dele, a benevolência do outro. Não. Então, aonde estivermos, no nosso lar, a esposa e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar esta retidão de Cristo. O que é difícil, eu sei que é difícil. Às vezes a gente encontra um marido chato. Para não falar a esposa chata, é claro, senão ela vai puxar minha orelha. Mas, desta forma, nós temos que ter essa retidão de Cristo e aplicar em cima do marido, e o marido aplicar em cima da esposa. E não a retidão minha. Não, eu acho que isso é assim, eu não acho nada. Não tem eu acho na palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Então, servo bom e fiel. Vamos ao nosso texto da palavra de Deus. Sim, irmã? Salmo 100. Salmo o quê? Põe porque a sua misericórdia dura para sempre. No Salmo 100, isso, a irmã Mieco achou. Então, Salmo 100, desculpa que eu vou ler aqui, que agora não tem teleprompter. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Misericórdia e geração. Misericórdia e fidelidade. Então, é muito grato por sempre estar se diz, engrossando auxiliando, não? A nossa meditação. Vamos à Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, juntamente com a presença desses irmãos que estão conosco, que podem participar. E temos no nosso texto de 1 Coríntios, agora vou ter que pegar aqui a minha palavra de Deus e o meu óculos. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciem a morte do Senhor até que venha. Então, por isso que ele fala, examine-se no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque se ele não fizer isso, tem aí as consequências que estão nos versículos 29 e 30. Então, examinando a si mesmo, vem então esta palavra. Como é que está a minha retidão? Está igual dos escribas e fariseu? Como Jesus disse, escriba e fariseu, com a retidão que eles tinham, não seria possível então entrarmos no céu. Não seria, não será. Então temos que exceder, temos que ser mais cuidadosos de buscar a retidão de Cristo. Então, é para isso que nós participamos da Santa Ceia, porque nós cremos e nós confiamos que o sangue de Cristo Jesus é aquele que nos fortalece. Então, vamos participar neste momento do pão e do cálice. Tá? E cantamos então o hino de número 39. E oramos ao Senhor.
Bendito seja o Cordeiro. Okay? 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus justo, santo e bom, Deus misericordioso, Deus de justiça e paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, ó Senhor, e a tua misericórdia é eterna. Confiamos, Senhor Jesus, no teu sacrifício vivo em nosso favor, sendo crucificado naquela rude cruz por causa de mim, dos meus pecados, das minhas transgressões, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas faltas. Perdoa, Senhor Pai, os nossos pecados, confessados diante de ti. E é em nome de Cristo Jesus que temos esta confiança de, em memória de Cristo Jesus, participarmos deste pão, como é um mandamento do Senhor que está na tua palavra e que nós nos lembramos e nos lemos mais uma vez nesta noite. No nome de Cristo Jesus, Pai, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esta preciosa oportunidade de juntos participarmos. Em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, graças te damos, Pai, pelo teu Espírito Santo que nos dá esse Espírito maravilhoso. Ó Senhor, que nos ensina, que nos dirige, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos indica o caminho, este caminho da retidão que o Senhor requer de nós. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós sabemos que esta nova foi a última e não haverá outra e não há necessidade de outra. É uma aliança perpétua. Amém. No nome de Cristo Jesus, nós sabemos que Cristo morreu por nós, sendo inocente, pagou o preço. E nós temos esta liberdade de estarmos sendo chamados filhos de Deus. Vamos louvar antes de participarmos com o segundo. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Sim, Jesus, nós confiamos nesta palavra maravilhosa e santa que temos mais uma vez lido e continuaremos confiando, pois o sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz é a razão de estarmos vivos, de termos chegados até aqui para participar mais uma vez nesta noite juntos.
em nome de Cristo Oh, Jesus. Amém. Participamos juntos. E cantamos o coro somente. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Seremos todos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos por esses poucos minutos. E que possamos, ó Pai, praticar essa retidão requerida de Ti, ó Deus Santo, para estarmos recebendo, ó Senhor Jesus, esta maravilhosa palavra. Vinde, benditos de meu Pai. Dificuldades, problemas, aflições, neste mundo nós temos e nós teremos, mas o Senhor venceu. Por isso, nos concedeu este privilégio de estarmos participando em memória do Teu sacrifício vivo, Senhor Jesus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor sejam abundantes em cada uma dessas vidas, desses que estão conosco, desses que nos assistem, desses que não podem estar conosco. O Senhor ali esteja abençoando, pois são, Senhor Jesus, obreiros, são filhos, são servos do Deus Altíssimo, e o Senhor ali está com eles, porque não sabemos, mas o Senhor sabe e conhece o interior. Que o interior seja mais e mais, cada vez mais purificados pelo Teu Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo em mais esta semana, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Querendo Deus, estaremos juntos no próximo domingo. Hoje em nome de Jesus. Da flor. Hoje, dia da flor. Flor. O hana Olha, no o verde, o que está acontecendo lá. Amém. 1, 2, 3. Midori ga toumei nachatta. Ai, tá. O verde ficou transparente.